Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Demon Slayer, Aventura Silenciosa, Parte 1, Capítulo 1, do ponto de vista do MC. Estou ferrado. Estou tão ferrado. Estou tão ferrado. Quantas vezes eu tenho que te dizer, Seiji, sem xingamentos? Uma voz me disse do lado enquanto eu continuava olhando para o teto enquanto estava deitado no meu preto como um cadáver bem deitado, pensando em quão fodido eu estava. Minha cabeça rolou sem vida para o lado para olhar para a pessoa que tinha acabado de me repreender. Ele estava sentado no chão com um dos joelhos chegando ao peito. Havia uma pequena mesa na frente onde diferentes pratos japoneses estavam dispostos e ele estava comendo uma tigela de arroz com haxixe. Ele usava um vestido preto tradicional japonês e havia muitas cicatrizes em seu rosto que sugeriam a violência que ele tinha visto. Mas por baixo dessas cicatrizes havia um rosto jovem que não podia ter mais de 20 anos. Venha comer sua comida antes que esfrie. Ele me disse enquanto enfiava pedaços de arroz na boca. Ele nem se incomodou em olhar para mim. Seus olhos estavam fechados enquanto ele aproveitava sua comida. Claro, ele estaria aproveitando sua comida pacificamente porque, diferente de mim, ele não estava completamente fudido. Espera, isso não é exatamente correto. Ele estava tão fudido quanto eu, mas diferente de mim, ele era felizmente ignorante sobre o que o futuro reservava. Você pode estar se perguntando por que eu estava em um problema tão profundo e até mesmo pensando em me matar agora. A resposta era simples. Atualmente era o ano de 1910 e, de alguma forma, eu estava morando em uma vila rural no Japão. E se ainda não fosse óbvio, de alguma forma eu tinha viajado exatamente 110 anos no passado. Como aconteceu? Eu não sabia. A última coisa que me lembro foi de enviar uma carta de licença para o diretor, fingindo estar doente para poder faltar à escola naquele dia. Eu não morri, não fui atropelada por um caminhão nem caí em uma toca de coelho como Alice. No momento eu estava lá e no outro eu me vi aqui. Não havia nenhuma dica, não havia nenhum aviso e definitivamente não havia nenhuma lógica. Na verdade, eu me vi nessa situação ontem, mas esperançoso de que era um sonho. Eu dormi. Mas no dia seguinte, eu ainda estava na mesma situação, preso dentro do corpo de uma criança em uma era que era conhecida por ser a pior. Para as pessoas que não são muito versadas em história, deixe-me contar alguns dos eventos futuros que me aguardam. Uma pessoa que viveu no Japão no início dos anos 1900, a Primeira Guerra Mundial, o grande terremoto de Kanto que matou cerca de 150 mil pessoas, a Segunda Guerra Mundial que ficou conhecida como a guerra mais sangrenta da história da humanidade, com 85 milhões de vítimas e 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Sim, que futuro extraordinário me aguarda. Eu também mencionei que Hitler chegaria ao poder em breve. Fantástico. Estou ferrado. Você vai ficar aí deitado o dia todo como um peixe morto? Se você não vier, eu vou comer sua parte. O jovem disse depois de um tempo. Continuei deitado no chão por mais alguns segundos antes de me levantar. Olhei para o homem que eu lembrava ser Kenshi, o irmão mais velho e meu irmão mais velho. Desde que voltei a esta era ontem, tenho lentamente recuperado as memórias deste corpo de 4 anos que herdei. Havia um total de 7 membros em nossa família, mas todos eles estavam fora para trabalhar naquele dia, exceto eu e meu irmão. Eles pensaram que eu estava doente, já que me recusei a agir corretamente ontem e dormi o dia todo. Então eles fizeram meu irmão ficar em casa para cuidar de mim em casa. Como eu era o caçula da família, eu era muito mimado. Não estou com fome, pode ficar com ele. Eu disse e meu irmão simplesmente deu de ombros. Fique à vontade então. Levantei-me e saí do quarto para andar sem rumo enquanto reunia meus pensamentos e processava toda a situação. Tudo ainda parecia irreal para mim. Saí para o pátio e uma brisa agradável veio aliviar meu humor não tão desagradável. As folhas das árvores tremulavam em um som de rubor e o ar que ainda não estava contaminado pela poluição encheu meus pulmões. O sol estava alto no céu e seu calor suave acariciava minha pele. A vegetação parecia refletir esse calor enquanto brilhava como jade. Era um lindo dia de verão e o chiurear dos pássaros e o zumbido dos insetos era o que realmente fazia isso parecer um sonho para mim. Eu nasci surdo na minha vida original. Então essa foi a primeira vez que eu estava ouvindo coisas. Se não fosse pelas memórias que eu estava ganhando lentamente, eu teria tido mais dificuldade para me ajustar. Então eu escutei atentamente os diferentes sons do mundo e a música melodiosa da natureza parada. Pensei comigo mesmo, talvez nem tudo fosse tão ruim. Eu não tinha família em casa, pois minha mãe fugiu com um cara quando eu tinha 10 anos e meu pai faleceu devido ao álcool no ano seguinte. Eu não tinha irmãos de verdade, pois foi um acidente que meus pais não permitiriam que acontecesse 2 vezes e fui passada de um parente para outro como uma tarefa. Minha vida social não era boa porque eu era surdo. Eu também não tinha dinheiro para aparelhos auditivos, então fiquei completamente surdo pelos 13 anos que vivi. Em vez disso, tive que me adaptar à leitura labial das pessoas para o nível mais básico de comunicação. Eu também sofri bullying na escola porque fui enviado para uma escola do governo onde todos os pobres e marginalizados da sociedade estudavam, e eles ficavam mais do que felizes em intimidar as crianças mais infelizes do que eles. Na verdade, dei um chute na canela de um deles há pouco tempo e estava tentando faltar à escola com medo de que eles se vingassem antes que tudo acontecesse e eu viajasse para o passado. Então não havia muito o que sentir falta da minha outra vida. Então talvez, mesmo tendo nascido em uma época muito ruim, esta poderia ser uma ótima chance de recomeçar. Eu tinha uma família adequada agora e a julgar pelas minhas memórias, todos eram ótimas pessoas. Com meu conhecimento do futuro, eu poderia escapar de todos os desastres que estavam por vir e talvez até prosperar neste mundo. Então talvez isso não tenha sido uma reviravolta tão ruim. Risquei isso, essa foi uma grande reviravolta. Esse foi um novo começo para mim e eu finalmente consegui realizar meu sonho de ouvir som também. É isso. Talvez eu não esteja ferrado. Eu fudi.
Estamos em casa. Minha mãe foi a primeira a anunciar seu retorno, enquanto meu pequeno corpo rapidamente se levantava para correr em direção à minha nova família. Meu irmão Kenshi seguiu atrás com um pequeno sorriso. Ele era um cara legal que realmente lutou na guerra russo-japonesa e sobreviveu para contar a história. Passei o dia inteiro com ele e, ao fazer isso, consegui recuperar todas as minhas memórias. Sim, minhas memórias. Percebi, depois de relembrar tudo, que eu não havia assumido o corpo de uma criança pequena. Em vez disso, eu nasci como tal e só agora me lembrava das minhas memórias. Bem-vinda ao lar, eu disse com um sorriso no rosto, me sentindo tonta não apenas por ver minha mãe, mas também por ouvir minha própria voz. Eu gostava de falar, mesmo na minha vida passada quando eu era surdo. Sempre pareceu mágica para mim como as pessoas podiam compartilhar seus pensamentos, sentimentos e intenções com apenas um movimento dos lábios. Oh, meu bebê estava se sentindo bem hoje? Ela gorjeou para mim enquanto pegava meu pequeno corpo e esfregava suas bochechas contra as minhas. Ela cheirava grama e terra, o que fazia sentido, já que minha família era de fazendeiros. Sim. Eu respondi com um rubor e um sorriso no rosto. Era estranho para uma garota de 13 anos ser tratada como um bebê, mas ao mesmo tempo, era bom ser amada por sua mãe. Aquela outra vagabunda nunca poderia. Onde estão o pai e os outros? Perguntei e minha mãe respondeu com um sorriso. Cheguei cedo para preparar a comida, já que seu irmão não é confiável para essa tarefa. Eles chegarão em casa logo. Meu irmão deu um sorriso estranho e esfregou a nuca sob o olhar falsamente desapontado da minha mãe. Você quer ajudar a mamãe a preparar o jantar, Seiji? Minha mãe se virou para mim com um sorriso radiante. Ela era linda. Usava roupas opacas manchadas de sujeira e seu cabelo estava preso em um coque bagunçado. De qualquer forma, ela não usava roupas lisonjeiras, mas parecia linda para mim como o maior presente da natureza. Eu assenti com um pequeno sorriso. E esse foi o começo da minha nova vida. Foi fácil para alguém que nunca teve nada começar de novo. Capítulo 2. Ponto de vista de Seiji. 3 anos se passaram antes que eu percebesse e eu já tinha vivido mais do que jamais vivi em minha vida passada. Eu estava feliz. Algumas pessoas podem achar isso difícil de acreditar, dada a minha reação anterior à situação em que me encontrava. Mas a felicidade vem das pessoas com quem você se cerca, não do mundo ao seu redor. Eu experimentei isso em primeira mão. Porque nesta segunda vida, tive a sorte de estar cercado por uma família de verdade que realmente me amava. Agora, como eu poderia estar triste mesmo se estivesse vivendo na pior era da história humana? Como eu poderia parar de sorrir quando finalmente tinha uma família? Lá estavam meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho e 3 irmãs mais velhas. Incluindo eu, éramos uma família amorosa de 7. Uma família bem pequena, na verdade, naquela época. Nós éramos ricos, pois meu pai e meu irmão eram oficiais do exército que se aposentaram após a Guerra Russo-Japonesa. Nós nos mudamos da cidade para as áreas rurais após a aposentadoria deles. Eles compraram um grande pedaço de terra para a agricultura e uma pequena mansão com o dinheiro da pensão. Lá nós vivemos uma vida lenta e pacífica, como eles sempre quiseram. Achei que fui abençoado por ter renascido em uma família assim. Meu pai e meu irmão eram homens durões, mas tinham um lado muito suave para a família. Minha mãe e minhas irmãs eram todas mulheres lindas e amorosas que não conseguiam deixar de me mimar a cada momento do dia. Eu era passado de mão em mão como um ursinho de pelúcia e eu ficava mais do que feliz em obedecer. Eu era o mais novo da família e por muito. Havia uma diferença de 8 anos entre mim e o segundo irmão mais novo. Eu era o que eles chamavam de criança tardia. Eu era uma agradável surpresa para a família. Mas essa felicidade não durou muito. E eu a teria esperado se soubesse o mundo em que eu vivia naquela época. Eu tinha 7 anos quando isso aconteceu. Quem imaginaria que uma alma da geração Z como eu poderia gostar de agricultura? Eu disse com um sorriso enquanto limpava o suor do meu rosto. Como uma criança de 7 anos e a pequena joia da família, é claro que eu não tinha permissão para fazer trabalho duro na fazenda ainda. Mas eu era responsável por regar todas as plantas. Eles disseram que eu tinha um toque nutritivo e que as plantas que eu regava cresciam mais saudáveis. Claro, eu sabia que eles estavam apenas exagerando, mas foi o suficiente para me fazer levar meu trabalho a sério e tentar o meu melhor. Era exatamente por isso que eu era a única pessoa no campo de cultivo naquele momento. Era fim de tarde, com o sol brilhando laranja escuro, prestes a se pôr. Mas eu ainda permaneci no campo porque estava regando as plantações. O melhor horário para regá-las era à tarde, porque assim as plantas conseguiriam absorver a água adequadamente sem que o sol evaporasse a água. Não me importei em ficar para trás, pois o campo ficava bem ao lado da nossa casa e também me permitiu testemunhar minha cena favorita todos os dias. É realmente lindo. Eu disse enquanto olhava para o horizonte, especificamente para o sol que estava se pondo lentamente entre o pico de 2 montanhas. Eu gostava de coisas bonitas. Como eu era surdo na minha vida passada, eu tinha um forte amor por qualquer coisa que fosse visualmente deslumbrante. De artes, esculturas e garotas bonitas, eu amava tudo. Retomei meu trabalho depois de 1 minuto apenas observando o pôr do sol e terminei rapidamente de regar as plantas antes que escurecesse. Se eu me atrasasse, minha mãe ficaria preocupada, então, depois que terminei meu trabalho, corri para casa. Pensei que seria como todos os dias. Pensei que minha mãe me receberia com um sorriso brilhante no rosto. Pensei que meu irmão me elogiaria por trabalhar mais duro do que todos os outros. Mas naquele dia foi diferente. Aquele dia foi o fim de tudo. Que cheiro é esse? Perguntei a mim mesmo. Era o cheiro de sangue tão forte que me fez querer cair de joelhos e vomitar. Havia um gosto metálico nele que ficou preso em minhas narinas. Acelero meus passos e sigo em direção à minha casa. Quanto mais perto eu chegava da casa, mais forte o cheiro ficava e então ouvi o som de soluços vindos de dentro. Mãe? Pai? Corri até a porta e a abri. Meu sangue congelou quando vi. A imagem ficou para sempre impressa no canto mais escuro da minha mente.
Lá dentro, vi as paredes da casa que eu chamava de lar, pintadas com sangue e intestinos. Também vi cadáveres espalhados e pedaços de carne espalhados da entrada para a sala de estar. Meu estômago se revirou com a visão e então meu coração quando percebi que eram os pedaços da minha família. Não consegui me conter e esvaziei o conteúdo do meu estômago ali mesmo. Vomitei violentamente na porta. Meu vômito estava misturado com lágrimas que caíam como uma represa rompida. Não senti nada naquele momento, embora estivesse brigando muito. Senti muitas emoções intensas de uma vez, então acho que meu cérebro simplesmente entorpeceu tudo. Então ouvi um grito agudo que me fez olhar para cima. Eu tropecei e então rastejei em direção ao som. O sangue e pedaços de carne no chão o deixaram tão escorregadio que eu caí várias vezes. Mas eu não me importei, porque eu sabia a quem pertencia aquela voz. Mieko. Eu gritei. Minha voz juvenil estava transbordando de medo e pânico. Quando cheguei à cozinha, finalmente vi minha irmã, mas também vi outra coisa. Um monstro que eu só poderia descrever como feio. Ele parecia um velho com as costas curvadas. Seu corpo estava cheio de rugas e cabelos brancos sujos caíam de sua cabeça calva como teias. Ele também estava extremamente pálido e estava prendendo minha irmã no chão. Meus olhos tremeram quando os vi. Minha irmã estava completamente nua. Suas roupas foram arrancadas pelas garras afiadas do monstro. Ela estava chorando e seu rosto estava contorcido de dor e desespero. Um dos seios dela se foi, comido pelo monstro que a segurava. Um lado do estômago dela foi cortado e suas entranhas estavam derramando sangue que era tão vermelho que parecia preto. Também notei que suas coxas e nádegas tinham feridas abertas. A maior parte de sua carne havia desaparecido. O rosto do monstro estava coberto de sangue e não foi difícil até mesmo para minha mente em pânico concluir o que estava acontecendo. Minha irmã estava sendo comida viva. E a maneira como ela estava sendo comida parecia uma criança exigente comendo sua comida, escolhendo comer apenas as partes boas primeiro. A cena era uma demonstração crua e não adulterada de violência. Era demoníaca. Eu gritei. Ah! Minha garganta rasgou devido ao quão alto aquilo saiu. E então eu corri para o monstro que tinha matado minha família e estava comendo minha irmã. Meu corpo de 7 anos se moveu o mais rápido que pôde e a adrenalina bombeou em minhas veias. Ainda não senti nada. Mas antes que eu pudesse alcançar o monstro, ele se virou para mim. Seu rosto parecia o de um velho e ele abriu a boca. Ele lançou um estrondo sônico que rompeu meus ouvidos e congelou minha adrenalina. Meu pequeno corpo foi lançado para longe da onda de choque e eu bati na parede. Dor. A dor percorreu meu corpo e foi a primeira coisa que senti. Agarrei meu ouvido com as 2 mãos e ele estava sangrando sem parar. Senti líquidos quentes dentro da minha cabeça e fiquei tonto. Tentei me levantar, mas não consegui. Por um breve momento, esqueci de cima para baixo e da direita para a esquerda. Meu corpo estava em choque e quebrei muitos ossos quando bati na parede. A única coisa que pude fazer foi olhar para cima e encarar o monstro continuando a devorar minha irmã. Eu ainda não sentia nada além de dor, mas lembrei que fiquei feliz quando ela finalmente morreu e seus gritos pararam. Fiquei no chão e assisti até o fim, onde minha irmã se tornou um pedaço de intestinos e ossos nus. Eu vi tudo. Eu apenas me enrolei no chão e me contorci como um verme. Desamparado. Depois que o monstro terminou, ele olhou para mim e então chegou perto de mim. Eu não conseguia mais ouvir o que ele dizia. Parecia que eu estava debaixo d'água. Mas eu conseguia ler seus lábios. Ele disse algo como eu ser muito pequeno para ser comido e que ele estava cheio. Mas estranhamente eu pude ouvir vividamente a última coisa que ele me disse. Seus lábios se curvaram no sorriso mais cruel que eu já tinha visto e então, com os olhos cheios de diversão, ele me disse: "Obrigado pela refeição." Eu estava desamparado. Não conseguia fazer nada. O demônio foi embora, mas enquanto eu o observava partir, eu estava cheio de raiva e ódio que eu nunca soube que era possível. Uma criança era mesmo capaz de suportar tanto ódio? Por pura maldade, eu me levantei do chão e corri atrás dele. Quando ele estava na porta prestes a sair de casa, eu o alcancei. Corri até ele com abandono irracional. Meu corpo funcionava apenas por meio da raiva e minha ação estava cheia de despeito. Mas eu me lembro, meu objetivo principal então não era matar o monstro. Eu sabia que não poderia matá-lo mesmo se quisesse. Eu só ataquei porque estava cheio de raiva e porque eu queria outra coisa. Eu queria morrer. Eu queria morrer antes que minha mente parasse de entrar em pânico e esse pesadelo se tornasse realidade. Eu queria morrer com minha família. Mas o monstro não me matou. Acho que ele sabia o que eu queria e se recusava a me conceder meu desejo. Ele apenas balançou o braço em minha direção e senti meu ombro e costelas quebrando sob sua força desumana. E então, pela segunda vez, ele abriu a boca e soltou um estrondo sônico que me fez voar para longe como uma boneca de pano. Eu estava esparramado no chão, junto com os pedaços de carne que eu uma vez chamei de família. Eu não conseguia nem diferenciar quem era quem. Eles eram todos apenas restos misturados de ossos e intestinos. O monstro foi embora e eu fiquei sozinho em casa. Minha casa se transformou no inferno. Demorou um pouco, mas então finalmente veio dor. E não era a dor física que eu sentia por estar ferido. Era outra coisa, algo que vinha do mais profundo da minha alma. A realidade caiu e o pesadelo finalmente se tornou vívido. Comecei a brigar e senti meu coração sendo esmagado por uma mão invisível. Parecia que eu estava sendo estrangulado. Pesar, tristeza, dor, desespero, culpa e todas as emoções negativas que conheço e algumas que eu nunca soube que existiam. Eu juntei os pedaços de carne e ossos e os abracei em uma confusão sangrenta de sangue. E a noite inteira eu fiquei naquele inferno, tentando encontrar o último resquício de conforto da minha família perdida. Acho que chorei a noite toda, mas tudo ficou em silêncio porque perdi a audição. Naquela noite, depois de 3 anos recuperando minhas memórias, fui roubado de tudo que fui abençoado nesta segunda vida. Minha família e minha audição. Eu chorei em silêncio. Capítulo 3.
Ponto de vista de Sage. Eu disse que a época e o lugar em que nasci não poderiam ter sido piores. Eu me azarei porque a situação piorou muito. Demon Slayer. Esse era o mundo em que eu estava vivendo. Essa era a minha nova realidade. Um mangá, anime que foi baseado na era Taisho do Japão. Os principais vilões do anime eram os demônios que se alimentavam de carne humana e eram vulneráveis à luz solar. Esses demônios eram caçados por matadores de demônios que eram os mocinhos. Era um shounen sombrio onde quase todos os personagens nomeados tinham suas famílias massacradas por demônios de uma forma ou de outra. Então, para ser honesto, não foi surpresa que eu tenha sofrido o mesmo destino. Mas, meu Deus, foi um destino difícil de engolir, eu não consegui aceitar. Lembro-me de chorar e lamentar por dias depois de perder minha família. Chorei até que tudo pareceu entorpecido. Mas depois de uma semana, eu estava completamente em paz com a minha situação. Tive sorte porque, além da dor inicial que senti, não carreguei nenhum trauma para o resto da vida. Como minha mentalidade era fundamentalmente diferente de todos os outros, eu conheci a minha família há apenas 3 anos, enquanto vivi 13 anos na minha vida passada sem uma família. Então o que isso significa? Isso significava que, no fundo, eu sabia que nunca tive uma família de verdade. A família que ganhei na minha segunda vida eram todas bênçãos que eu não merecia. Foi como um privilégio que eu pudesse viver com eles e aproveitar a vida por 3 anos. Então, em vez de lamentar o que perdi, aprendi a ser grato pelo que tinha. Você poderia dizer que eu estava lidando com a morte deles muito melhor comparado a uma criança que conheceu sua família a vida inteira. Para eles, deve ter parecido como se alguém tivesse destruído o mundo inteiro deles. Mas para mim, parecia que alguém roubou tudo de mim depois que ganhei na loteria. 2 sentimentos diferentes do mesmo evento. A mente era uma coisa poderosa. Depois de uma semana, tudo o que eu sentia era ódio por aqueles que tinham me roubado. Eu desprezava os seres que me roubaram o calor de uma família. Eu nunca os perdoaria, especialmente aquele velho demônio que se recusou a me matar. Foda-se esse pedaço de merda feio. Já se passaram 8 dias desde aquela noite e a vida tem sido silenciosa para mim desde então. Com minha audição completamente destruída pela arte do demônio de sangue daquele velho demônio, era como minha vida passada, eu era surdo e sem família. Isso é como voltar à estaca zero. Em pouco tempo, me acostumei a ser surdo novamente. Até recuperei minha antiga habilidade de ler os lábios de uma pessoa para ouvir o que ela estava dizendo. Acho que velhas habilidades são difíceis de morrer, mas mesmo vivendo em silêncio perpétuo, eu estava longe de estar solitário. Na verdade, era o oposto, pois nunca fiquei sozinho desde que o incidente aconteceu. Todos os moradores se uniram para cuidar de mim e me confortar. Chegou ao ponto em que as pessoas estavam realmente brigando para decidir em qual casa eu ficaria e cuidaria de mim. Não só isso, os moradores foram rápidos em limpar a mansão e preparar um grande funeral para minha família morta. E eu juro, pessoas que eu nunca tinha conhecido antes choraram mais do que eu no funeral. Qual poderia ser a razão? Foi simpatia? Foi pena pela criança pequena que perdeu toda a família em uma noite? Ou foi bondade humana? Não foi nenhum deles. O verdadeiro motivo era a ganância. Como eu disse antes, minha família era excepcionalmente rica devido ao meu pai e meu irmão. Então essas pessoas estavam tentando me agradar para que eu as escolhesse como meu tutor legal. Eu ainda era uma criança perante a lei, então não podia herdar a riqueza da minha família até atingir a maioridade. Até então, a riqueza da minha família deveria cair nas mãos do meu tutor. Normalmente um parente meu deveria ser meu tutor, mas como eu não tinha outros parentes, teria que ser um desses moradores da vila que se tornaria meu tutor legal. Embora eventualmente eu recuperasse a propriedade total da minha herança, ainda havia muitos benefícios que as pessoas poderiam ganhar enquanto eu era jovem. Por exemplo, eles poderiam usar nossa terra para cultivar plantações, viver em nossa mansão e até mesmo lavar meu dinheiro com a desculpa de usá-lo para me criar. Realmente nojento, mas isso era apenas a natureza humana. Você faz de tudo para prosperar, especialmente em um momento como este, onde a guerra e a pobreza eram constantes. Eu sabia de tudo isso porque eles não seguravam o que diziam na frente do garoto que eles achavam que tinha perdido completamente a audição. Eu posso estar surdo agora, mas como eu disse, eu ainda conseguia ler seus lábios facilmente. Você consegue me entender? Uma pergunta idiota para fazer a uma criança que acabou de perder a audição. Mas tudo bem, eu poderia entretê-lo. Um aldeão aleatório que agiu como meu tio favorito desde que perdi meus pais. Pelo menos ele foi legal o suficiente para me alimentar bem e me deixar ter meu próprio quarto até agora. Eu assenti. Sério? Então você se lembra do que aconteceu naquela noite? Um demônio realmente atacou sua família? Ele perguntou com linguagem corporal exagerada. Eu apenas o encarei com a cara mais vazia que eu poderia dar. Pessoas dessa idade eram realmente insensíveis. Ou talvez seja só coisa de menino. Ele não percebeu que eu poderia ficar traumatizada e que eu poderia desmoronar de novo se ele continuasse trazendo isso à tona? Eu não estava, mas ainda assim, acho que eles não conseguiram deixar de ficar curiosos, pois demônios e deuses estavam na linha entre o mito e a realidade. Eles simplesmente presumiram que um demônio atacou por causa do sangue, mas alguns argumentaram que era um animal selvagem da montanha, um urso talvez. Não sei se alguém já te disse isso, mas você tem um olhar realmente assustador. Ele disse essa parte para si mesmo, mas eu vi. Na verdade, ninguém me disse essas coisas. Mas acho que foi razoável que meu olhar mudasse depois que ganhei o que ganhei. Continuei encarando o rosto do homem e foquei nos meus olhos. Então meu olhar atravessou sua cabeça e eu vi seu cérebro. Literalmente. Eu vi seu cérebro e seu crânio. Meus olhos viajaram para baixo e eu vi seus pulmões se expandindo e seu coração pulsando.
Eu vi claramente como seu coração estava bombeando sangue por todo o seu corpo e eu vi seus músculos se contorcerem a cada movimento que ele fazia. Também consegui perceber uma pequena ruptura muscular em seus bíceps, quadríceps e ombros, o que indica o trabalho que ele estava fazendo no campo. Parecia que eu tinha uma visão de raio-x inata nos meus olhos. Eu podia ver tudo o que eu queria e não tinha desejado. Eu também podia ler sua linguagem corporal como um livro aberto, e prever seus movimentos pela respiração de seus pulmões e a contração de seus músculos. No começo, pensei que estava apenas vendo coisas. Pensei que era resultado de um trauma que tive ao ver meus entes queridos sendo comidos vivos. Mas logo percebi que não tinha nada a ver com trauma. Em vez disso, era um dos poderes mais raros no Demon Slayer World. Era chamado de mundo transparente. Pessoas com essa habilidade eram capazes de ver o funcionamento interno de qualquer criatura. Elas podiam perceber o fluxo de sangue, respiração, contrações musculares e movimentos articulares da criatura que estavam olhando. Elas podiam então usar essa habilidade para prever o movimento da dita criatura, encontrar suas fraquezas e até mesmo discernir sua composição genética que as ajudava a distinguir demônios de humanos ou até mesmo rastrear seus descendentes. Não só isso, o mundo transparente também aumentou a percepção do usuário e deu a ele reflexos mais rápidos. Pode haver outras coisas que não foram mencionadas no mangá também. Havia apenas 7 usuários conhecidos em todo o mundo e a única maneira de atingir o mundo transparente era após ativar a marca Demon Slayer, outro poder único do mundo Demon Slayer. Foi realmente estranho como eu consegui esse poder sem despertar minha marca. Meu único palpite era que tinha algo a ver com minha surdez, porque, como sabemos, a perda de um sentido pode melhorar outros sentidos. Para ser honesto, eu não estava preocupado em como consegui-lo, apenas em como eu iria usá-lo. Vou deixá-los agora, disse o homem com gestos de mão sem sentido. Me ligue se precisar de alguma coisa. Ele saiu do quarto e fechou a porta. Fiquei sozinho no quarto, sentado ereto no futon. De alguma forma, o silêncio perpétuo ficou mais pesado depois que fiquei sozinho. Fiquei me perguntando por que eu ainda não tinha me matado. Eu não tinha mais razão para viver. Eu já morri na minha vida passada e tudo depois disso foi apenas extra. Como eu disse, o tempo que pude passar com minha família já era um privilégio. E esse mundo nem era meu. Esse era o mundo de Demon Slayer, um mundo onde eu não pertencia. Um lugar onde eu não deveria existir. Olhei ao redor da sala e observei cada diferença entre esta vida e minha vida passada. As portas de correr, a decoração da sala, os futons, a idade, a cultura, etc. Era tudo algo muito diferente da minha primeira vida. Eu me sentia um estranho. Minha família era a única âncora que eu tinha para este mundo. Eles eram os que me faziam sentir que eu pertencia aqui, mas com eles se foram. Eu senti que não deveria estar aqui de jeito nenhum. Então por que eu não me matei? O que eu poderia esperar de continuar a viver? Eu era surdo e era órfão. Não era exatamente como eu era na minha primeira vida? Não, risquei isso. Era pior com a presença de demônios e as guerras mundiais e desastres que estavam por vir. Seria mais fácil me matar aqui mesmo e finalmente descansar ou desaparecer no nada. Tais pensamentos eram altos no silêncio do meu mundo. Contemplei por um longo tempo até que finalmente cheguei a uma conclusão. Esperança. Essa era a maior coisa que me fazia querer continuar vivendo. A esperança era que tudo não permaneceria como estava. Talvez eu eventualmente encontrasse uma nova família para viver, talvez eu fizesse amigos, me apaixonasse e encontrasse uma razão para temer a morte novamente. A esperança se tornou um pilar do meu mundo. E havia mais uma coisa que me impediu de cometer suicídio naquele momento. Demônios. Foda-se esses pedaços feios de merda, especialmente aquele velho demônio que levou tudo para mim. Eu massacraria cada um deles. Meu ódio criou um objetivo para mim e eu encontrei uma razão para continuar vivendo mais uma vez. Esse objetivo se tornou minha força motriz durante os momentos mais sombrios da minha vida. Eu sabia que era capaz de realizar esse sonho com meu conhecimento futuro e um mundo transparente. Então, levantei-me do futon e caminhei em direção ao espelho no quarto. Fiquei na frente dele e olhei para meu reflexo. Um jovem garoto com olheiras ao redor dos olhos me encarou de volta com olhos roxos que brilhavam assustadoramente. Seus olhos pareciam mortos e vivos ao mesmo tempo. Ele usava um auri preto e tinha um cabelo roxo bagunçado no topo da cabeça. Sua pele era pálida e ele era bem grande para uma criança da sua idade. Então era eu. Nada mal. Pensei comigo mesmo. Não vejo meu reflexo há uma semana, mas ainda estou bonito como sempre. Eu era bonito na minha vida passada e tinha certeza de que cresceria para ser tão bonito nesta vida também. Bem, outro motivo para continuar vivendo, eu acho. Foquei meus olhos e então olhei para o funcionamento interno do meu próprio corpo. Foi meio nojento, pois meu cérebro, pulmões, músculos, coração e todos os meus órgãos se revelaram sob meu olhar. Era isso. Essa habilidade seria extremamente útil para ficar mais forte. Era a habilidade dos sonhos de todo fisiculturista com base científica e me permitiria treinar com a máxima eficiência. Além disso, isso me ajudaria imensamente a aprender sobre estilos de respiração. Bem, o que estou esperando? Outro ataque demoníaco? Pensei comigo mesmo quando vi que os ferimentos que recebi estavam quase todos curados. Então me abaixei e comecei a fazer flexões enquanto olhava atentamente para meu próprio reflexo. Capítulo 4. Ponto de vista de Seiji. Você consegue se lembrar da aparência do demônio? Por que todos insistiam tanto em me traumatizar? Se continuassem me lembrando assim, eu poderia começar a chorar para garantir que nunca mais me incomodassem.
Tirei os olhos dos lábios em movimento dele e olhei para o quadro que ele tinha nas mãos. Nele, a pergunta que ele fez estava escrita em hiragana em negrito. Eu sabia ler japonês, embora não fosse minha língua nativa na minha vida passada. Eu era meio louco por línguas naquela época, sabia ler e escrever 12 línguas diferentes. Tinha algo a ver com ser surdo e escrever ser a única forma de comunicação que eu tinha com os outros. Eu não frequentei a escola nesta minha segunda vida, mas o conhecimento da minha vida passada se traduziu em uma habilidade real. Então, embora eu tivesse 7 anos, eu provavelmente era a pessoa mais educada desta vila. Olhei para o homem que segurava a prancha e analisei sua vestimenta. Ele usava uma jaqueta preta abotoada até o pescoço, junto com calças pretas. Ele usava um cinto branco no qual uma katana estava firmemente amarrada. No geral, era o uniforme padrão de um caçador de demônios. Por que isso importa, cara? Você está 10 dias atrasado de qualquer maneira. Espere, o que você disse? Opa, eu disse isso em voz alta? Lembrei-me de ter cuidado, pois ocasionalmente eu tinha deslizes como esse depois de ficar surdo novamente. Eu deixava escapar meus próprios pensamentos e não percebia, pois não conseguia nem ouvir minha própria voz. O demônio realmente fudeu com meu ouvido. Eu disse que você não vai acreditar em mim de qualquer jeito. Ninguém acredita. Eu disse e ele me lançou um olhar que gritava. Não foi isso que você acabou de dizer. Mas o que ele ia fazer? Discutir com o garoto de 7 anos que tinha acabado de perder toda a família. Não, ele balançou a cabeça e seus olhos se tornaram gentis. Eu prometo que vou acreditar no que você diz. Você confia em mim? Não, cara, nós nos conhecemos há poucos minutos. Ele se aproximou do futon onde eu estava sentada e gentilmente colocou a mão no meu ombro enquanto apoiava seu corpo com a outra mão. Ele se inclinou em minha direção. Eu entendo você, garoto. Eu passei pela mesma coisa que você quando eu era criança. Ele começou e agora eu sou um matador de demônios. Eu caço esses monstros para que eles nunca mais machuquem ninguém. Então eu preciso que você me diga como o demônio se parecia e quais eram seus poderes. Seus olhos encontraram os meus e pela primeira vez desde que ganhei um mundo transparente, alguém conseguiu manter contato visual comigo. Eu me perguntei, ele se lembrava de que eu era surdo ou esse fato passou completamente pela sua cabeça em seu estado emocional? Depois de alguns segundos de silêncio, o que foi constrangedor apenas para ele, respondi. Ele parecia um velho com as costas curvadas. Sua pele era pálida, quase azul, e ele era muito, muito feio. Todos eles são. Ele riu. E por seus poderes? Eu disse, ele gritava muito alto, e isso até fazia meus ouvidos sangrarem. O matador de demônios ficou mudo em pensamentos e murmurou para si mesmo. Então, uma arte demoníaca de sangue baseada em som, hein? Depois disso, ele voltou a se concentrar em mim e abriu um sorriso. Obrigado pela sua ajuda, garoto. Vou garantir que sua família descanse em paz matando o demônio. Ele se levantou depois disso e ajeitou seu uniforme. Ele tinha vindo para a vila hoje e conseguiu permissão para falar comigo sozinho depois de pedir permissão. Mas agora que ele conseguiu o que queria, ele iria embora. Mas eu não deixei. Espere um minuto, senhor. Eu gritei e rastejei para fora do futon onde eu estava descansando. Ele se virou para olhar para mim. Ele inclinou a cabeça em questionamento. Sim? Como posso ser como você? Perguntei sem rodeios. Como posso ser um matador de demônios como você? Ele fez uma pausa na pergunta e com meus olhos afiados, eu pude ver sua hesitação em me responder. Por um lado, ele não queria dar uma resposta para me proteger, mas por outro, ele sabia como era perder seus entes queridos para um demônio. Ele entendia o sentimento de ódio e a necessidade de vingança. Por favor, acrescentei. Ele era um cara legal. Nunca soube o nome dele, mas esperava encontrá-lo novamente. Ele realmente me deu uma resposta adequada à minha pergunta. Embora não tenha sido tão detalhada quanto eu gostaria e o que ele disse foi principalmente o que eu já sabia, apreciei a ajuda, especialmente por me dizer o local onde a seleção final seria realizada. O caminho para se tornar um matador de demônios era simples. Primeiro, você tinha que encontrar um mentor para lhe ensinar habilidades com espadas e treinar seu corpo. Eles poderiam ser qualquer caçador de demônios, mas principalmente os mentores eram matadores de demônios veteranos ou ashiras aposentados. Após passar pelo treinamento, você tinha que obter sua própria lâmina Nishirin. Era por isso que era necessário obter um mentor, porque você só poderia obter um por meio deles. E então, você deve ir ao Monte Fujikazane para participar do que era chamado de processo de seleção final. Depois de passar por isso, você se tornaria um matador de demônios oficial. Bem direto, para ser sincero. O único problema era como encontrar um matador de demônios para me orientar. Não é como se matadores de demônios fossem comuns em primeiro lugar, mas um veterano ou um ashira aposentado eram ainda mais raros. Mas novamente eu poderia simplesmente ir diretamente para a seleção final e roubar uma lâmina Nishirin de um dos participantes. Risquei isso, eu nem precisaria roubar. Se eu me lembro do show corretamente, muitos trainees morrem todo ano na seleção final, então eu provavelmente poderia saquear seus corpos mortos. Minha principal prioridade deve ser ficar mais forte. Deitei-me no futon e relaxei meu corpo para um descanso muito necessário. Pensei que, como meu corpo já estava se curando, não seria um problema se eu treinasse. Eu estava errado e depois de alguns dias de treinamento, fazendo flexões e outros exercícios, meus ferimentos pioraram. Basicamente, eu não conseguia me curar porque estava constantemente gastando toda a minha energia e criando rupturas musculares durante o treinamento. Fiquei tão absorto em ficar mais forte que a lógica do som escapou da minha mente. Foi meio constrangedor, mas em minha defesa, pensei que seria bom, já que era um mundo shounen onde quebrar seus limites com determinação e amizade era terça-feira média. Infelizmente, isso não era mais ficção, era real. E mesmo que fosse, eu não era o personagem principal. Então, com todos esses pensamentos girando em meu mundo sempre silencioso, fechei os olhos e foquei em descansar. Se eu tivesse que descansar, eu descansaria como ninguém jamais descansou antes.
Esse era o caminho para a força. Então eu dormi. Capítulo 5. Ponto de vista de Sage. A próxima fase da minha vida foi cheia de obstáculos e autodescoberta enquanto eu trilhava o caminho em direção à força. Não foi um caminho fácil. Se minha vida fosse um livro, eu chamaria esse capítulo de O Arco do Treinamento. Primeiro, fui adotado pelo líder comunitário da nossa aldeia. Ao contrário da minha expectativa, não nos mudamos para nossa mansão por medo de que pudesse ser um mau presságio ou assombrada, especialmente com a forma como meus pais foram brutalmente massacrados. Mas eles usaram nosso campo para cultivar, como eu esperava. Foi nesse ponto da minha vida que percebi que a ganância era apenas uma pequena fração da natureza humana. Só porque as pessoas eram gananciosas, isso não significava que fossem pessoas más. Os humanos tinham falhas, mas também tinham uma alma. Com a ajuda dos meus olhos aprimorados, eu podia ver mentiras e enganos a quilômetros de distância. Então acredite em mim quando digo que não havia mentira. Os humanos eram gentis. Eles eram boas pessoas. Embora eu nunca pudesse amá-los como amei minha família anterior, fiquei feliz que eles estivessem lá por mim. Deve ter sido difícil lidar comigo nos meus primeiros dias, quando eu não me abria para ninguém e vivia uma vida isolada com a desculpa de ser surdo. Mas eles foram persistentes. Então, em um ponto, eu cedi e fiquei feliz por ter feito isso. A família que me adotou era formada por 2 casais de idosos. Eles tinham 40 anos, mas era considerado velho quando a expectativa de vida era de 42 anos. Eles não tinham mais família, pois suas 2 filhas já haviam se casado e se mudado para a casa do marido. Mas mesmo que fossemos apenas nós 3, sempre tínhamos hóspedes, pois o tio era o líder da vila. Eles podiam ser viajantes ou comerciantes e como não havia hotéis, eles ficavam em nossa casa ou em qualquer outra casa que pudessem encontrar para passar a noite. Então, nunca ficávamos sozinhos. Meu treinamento começou depois que eu estava completamente curado das lesões e no início. Era principalmente sobre construir músculos com a ajuda do meu conhecimento anterior e utilizar totalmente o mundo transparente. Além de construir um corpo mais forte, eu também fiz tudo o que pude para ganhar força. Isso inclui balançar espadas de madeira, bastões, muitas vezes para me familiarizar com a ação. O mundo transparente se tornou vital para afiar meus movimentos. Eu podia ver como meus músculos se contraíam e trabalhavam ao executar uma ação específica e mesmo sem nenhum conhecimento prévio, eu era capaz de me ensinar a me mover perfeitamente. Eu o chamei de movimento perfeito. Como quase não me custava nada usar o mundo transparente, eu sempre o tinha ativo e com ele eu conseguia monitorar cada ação que eu fazia todos os dias. Eu então corrigia meus próprios movimentos até que eu me movesse com fluidez perfeita. Nunca desperdicei movimentos em nenhuma ação que fiz. Eu me certifiquei de que apenas os músculos certos estavam trabalhando quando eu executei e usei apenas a potência suficiente. Ter um mundo transparente e virtualmente ativo também me tornou extremamente familiarizado com o corpo humano. Depois de 2 anos vivendo naquele mundo onde eu podia ver tudo, eu era capaz de prever ações futuras com facilidade. Aprendi o padrão oculto no movimento e fui capaz de prever ações futuras analisando o estado atual de um corpo. Em um ponto, parecia que as pessoas estavam falando comigo com seus corpos. Eu conseguia entender tudo apenas olhando para seus corpos. O movimento em si se tornou uma linguagem para mim. Correto, eu tinha aprendido a linguagem do corpo. Mais uma coisa interessante a notar foi que ter um mundo transparente perpetuamente ativo me fez dormir muito devido a razões óbvias. Meu cérebro trabalhou horas extras para processar todas as informações que recebi dos meus olhos, então isso cobrou um preço do meu cérebro. Eu tinha que dormir pelo menos 12 horas todos os dias. Isso seria ainda pior se eu não fosse surdo. Felizmente, a parte do meu cérebro que deveria processar meu sentido de audição estava livre e mais do meu cérebro era capaz de focar somente na minha visão. Eu esperava que esse pequeno problema fosse corrigido quando meu cérebro amadurecesse completamente. Então 3 anos se passaram, e durante esse tempo, minha melhora pode ser resumida em 3 coisas: físico aprimorado, movimentos e linguagem corporal perfeitos. Aos 11 anos, percebi que não estava mais melhorando muito além do meu físico, então comecei a procurar outras maneiras de ficar mais forte. Foi quando descobri que havia um dojo de Kendo na cidade de Tóquio, que não ficava muito longe da nossa vila. Era apenas meio-dia de viagem a pé. Pedi ao meu tio que me comprasse uma bicicleta para ir e voltar de Tóquio para a vila todos os dias. Ele não protestou, pois eu raramente pedia alguma coisa e ela foi comprada com o dinheiro da minha herança de qualquer maneira. Foi também por isso que nunca se esperou que eu trabalhasse nas fazendas para ajudá-los. Eles não só estavam cultivando os campos que eram legalmente meus, mas também usaram minha herança para comprar tudo o que eu precisava. Então eles me deixaram sozinho para fazer o que eu queria. Aos 11 anos, entrei para o Noma Dojo que ficava em Tóquio. Essa também foi a primeira vez que percebi o quão forte eu era. Então, quão forte eu era? Uma palavra: dominado. Pode não parecer impressionante no começo, mas as 2 habilidades que eu tinha desenvolvido, movimento perfeito e linguagem corporal, eram uma trapaça absoluta. Juntamente com meu físico que era aparentemente tão forte quanto um garoto de 15 anos, então você tem alguém que poderia derrotar o mestre do dojo com facilidade. No primeiro dia, o mestre do dojo e eu fizemos um sparring a meu pedido. Nós lutamos e foi quando percebi que lutar era diferente para mim comparado a todos os outros. Como assim, você pode perguntar? Bem, lutar para mim era uma conversa. Quando começamos o spar, ele não moveu os lábios, mas o mestre falou. Seu primeiro ataque foi um golpe vertical reto, e ele me contou quantas vezes havia praticado aquele único golpe, mais de 10.000 vezes. A maneira como os músculos do braço direito dele ficaram muito mais tensos do que os do esquerdo me disse que ele era destro. Seus olhos que estavam olhando para o lado esquerdo me disseram que normalmente, seu ataque seria bloqueado e contra-atacado pela esquerda. Seus pés estavam firmemente plantados no chão, mostrando sua absoluta falta de medo em relação a mim. E também me disse que ele não tinha interesse em lutar agressivamente, ele estava apenas tentando demonstrar sua habilidade.
Seus ombros tensos me disseram exatamente onde o golpe iria terminar e quanta força foi colocada nele. Seu cotovelo dobrado gritou seu próximo movimento para mim, um golpe horizontal da direita. Foi impressionante. Ele falava muito. O mestre me contou tudo sem abrir a boca. O mais louco foi que aconteceu em menos de um segundo. Eu desviei do seu golpe com movimento perfeito. Eu era como água que encontrou o caminho mais fácil e eficaz para fluir. Depois que eu desviei, o mestre ficou com um olhar surpreso no rosto e então usou outro ataque. Assim como eu esperava, foi um corte horizontal do lado direito. Eu também bloqueei isso com esforço mínimo. Não houve desperdício de energia quando meu bokken bateu contra o dele. Seu ataque quase escorregou do meu quando a madeira encontrou. Então foi a minha vez de atacar e bem quando pensei em atacar, o mestre falou novamente. Desta vez, ele me contou sobre cada fraqueza que ele tinha e como ele iria se proteger. Sua hesitação em recuar me contou sobre sua arrogância, sua maior fraqueza. O dedo médio da direita não estava segurando a alça corretamente, estava machucado. O movimento apertado em seus quadris me contou sobre a dor nas costas que ele tinha, uma combinação de idade avançada e muitos anos de treinamento. Seu olho direito era melhor que o esquerdo, o que causava um desequilíbrio na visão. Ele provavelmente usava óculos para ler. Ele transferiu o peso do corpo para o pé direito, e isso me disse como ele teria dificuldade em se mover para a direita. Ele piscou e eu entrei. Eu não era rápido nem colocava força nos meus passos, mas a facilidade com que eu me movia me fazia ser 2 vezes mais rápido e parecia triplicar. Eu estava na frente dele e balancei para o seu lado direito. Ele rapidamente deu um passo para trás em uma demonstração de trabalho de pés de especialista e então tentou bloquear. Mas aqui está uma coisa sobre movimento perfeito. Eu só usei o grupo muscular e a força necessários em minhas ações. Então ficou extremamente fácil descartar a ação e fazer mudanças no meio do caminho. Então, num instante, mudei meu golpe para um golpe para cima que cortaria sua mão que segurava o bokken enquanto ele tentava bloquear meu primeiro ataque. Mas ele era experiente. Ele viu através do meu ataque. Com um corpo superior ao meu, ele se inclinou para trás, quase em um movimento de queda, para desviar do golpe. Mas ele me disse que iria se esquivar daquele jeito antes mesmo de fazer isso. A maneira como seus músculos estavam trabalhando e tensos no momento me disse exatamente o que ele podia e não podia fazer em sua posição. Então eu mudei o golpe novamente para uma facada. Dei um passo à frente e investi contra ele. O mestre não conseguiu mais bloquear e bem quando ele tropeçou e parou, meu bokken o atingiu, apunhalando não seu coração, mas seu pâncreas. Eu conseguia ver exatamente onde estava batendo e, sem dúvida, ele teria morrido. Houve um longo momento de silêncio atordoado dele. Seu corpo congelou completamente em choque. Então ele disse com um sorriso forçado, esfaquear não é permitido. Certo. Kendo era um esporte e eu me lembrei que o árbitro falou sobre as regras do spar antes de começar, eu não olhei para saber o que ele estava dizendo. Deixei cair meu bokken e fiz uma reverência. Sinto muito. A perda é minha. Naquele dia, percebi a extensão total da habilidade que havia dominado com a ajuda do mundo transparente. Embora não fosse nada para se gabar em comparação a pessoas como Muishiro Tokito, que se tornou um Ashira depois de 2 meses de treinamento quando ele era o mesmo. Mas acho que eu era razoavelmente forte. Eu não sabia o limite das minhas habilidades, mas se eu pudesse ler facilmente o Mestre de Kendo como um livro, acho que não teria dificuldade em matar demônios mais fracos. Depois da disputa, fui imediatamente considerado um prodígio, um gênio que acontece uma vez a cada milênio. Nesta parte do meu treinamento, não usei meu mundo transparente e aprendi habilidades de espada do mestre e aprendi a lutar sem a ajuda dos meus olhos. O movimento perfeito sempre esteve lá, então ainda me tornei facilmente o mais forte no dojo sem um mundo transparente. Levou apenas meio ano. Eu aprendia técnicas de espada no dojo e depois de voltar para casa, dominava completamente aquela técnica e até fazia melhorias com a ajuda do mundo transparente. Pedalar de um lado para o outro todos os dias da cidade para a vila fortaleceu meu corpo e também aumentou minha resistência muitas vezes. Depois de um tempo, consegui carregar bagagens e outros objetos em minhas viagens. Os moradores da vila me usavam como carteiro, mas eu não me importava e usava isso como treinamento de força. Entrei em muitas competições durante meu tempo no dojo e, obviamente, saí vitorioso em todas as competições. Até consegui alguma fama para meu nome e adicionei riqueza à minha herança. E assim, 2 anos se passaram e eu tinha 13 anos. Foi quando passei pela parte mais difícil do meu treinamento. Ponto de vista de Seiji. A próxima fase da minha vida foi cheia de obstáculos e autodescoberta enquanto eu trilhava o caminho em direção à força. Não foi um caminho fácil. Se minha vida fosse um livro, eu chamaria esse capítulo de O Arco do Treinamento. Primeiro, fui adotado pelo líder comunitário da nossa aldeia. Ao contrário da minha expectativa, não nos mudamos para nossa mansão por medo de que pudesse ser um mau presságio ou assombrada, especialmente com a forma como meus pais foram brutalmente massacrados. Mas eles usaram nosso campo para cultivar, como eu esperava. Foi nesse ponto da minha vida que percebi que a ganância era apenas uma pequena fração da natureza humana. Só porque as pessoas eram gananciosas, isso não significava que fossem pessoas más. Os humanos tinham falhas, mas também tinham uma alma. Com a ajuda dos meus olhos aprimorados, eu podia ver mentiras e enganos a quilômetros de distância. Então acredite em mim quando digo que não havia mentira. Os humanos eram gentis. Eles eram boas pessoas. Embora eu nunca pudesse amá-los como amei minha família anterior, fiquei feliz que eles estivessem lá por mim. Deve ter sido difícil lidar comigo nos meus primeiros dias, quando eu não me abria para ninguém e vivia uma vida isolada com a desculpa de ser surdo. Mas eles foram persistentes. Então, em um ponto, eu cedi e fiquei feliz por ter feito isso. A família que me adotou era formada por 2 casais de idosos. Eles tinham 40 anos, mas era considerado velho quando a expectativa de vida era de 42 anos.
Eles não tinham mais família, pois suas 2 filhas já haviam se casado e se mudado para a casa do marido. Mas mesmo que fossemos apenas nós 3, sempre tínhamos hóspedes, pois o tio era o líder da vila. Eles podiam ser viajantes ou comerciantes e como não havia hotéis, eles ficavam em nossa casa ou em qualquer outra casa que pudessem encontrar para passar a noite. Então, nunca ficávamos sozinhos. Meu treinamento começou depois que eu estava completamente curado das lesões e no início, era principalmente sobre construir músculos com a ajuda do meu conhecimento anterior e utilizar totalmente o mundo transparente. Além de construir um corpo mais forte, eu também fiz tudo o que pude para ganhar força. Isso inclui balançar espadas de madeira, bastões, muitas vezes para me familiarizar com a ação. O mundo transparente se tornou vital para afiar meus movimentos. Eu podia ver como meus músculos se contraíam e trabalhavam ao executar uma ação específica, e mesmo sem nenhum conhecimento prévio, eu era capaz de me ensinar a me mover perfeitamente. Eu o chamei de movimento perfeito. Como quase não me custava nada usar o mundo transparente, eu sempre o tinha ativo e com ele eu conseguia monitorar cada ação que eu fazia todos os dias. Eu então corrigia meus próprios movimentos até que eu me movesse com fluidez perfeita. Nunca desperdicei movimentos em nenhuma ação que fiz. Eu me certifiquei de que apenas os músculos certos estavam trabalhando quando eu executei e usei apenas a potência suficiente. Ter um mundo transparente e virtualmente ativo também me tornou extremamente familiarizado com o corpo humano. Depois de 2 anos vivendo naquele mundo onde eu podia ver tudo, eu era capaz de prever ações futuras com facilidade. Aprendi o padrão oculto no movimento e fui capaz de prever ações futuras analisando o estado atual de um corpo. Em um ponto, parecia que as pessoas estavam falando comigo com seus corpos. Eu conseguia entender tudo apenas olhando para seus corpos. O movimento em si se tornou uma linguagem para mim. Correto, eu tinha aprendido a linguagem do corpo. Mais uma coisa interessante a notar foi que ter um mundo transparente perpetuamente ativo me fez dormir muito devido a razões óbvias. Meu cérebro trabalhou horas extras para processar todas as informações que recebi dos meus olhos, então isso cobrou um preço do meu cérebro. Eu tinha que dormir pelo menos 12 horas todos os dias. Isso seria ainda pior se eu não fosse surdo. Felizmente, a parte do meu cérebro que deveria processar meu sentido de audição estava livre e mais do meu cérebro era capaz de focar somente na minha visão. Eu esperava que esse pequeno problema fosse corrigido quando meu cérebro amadurecesse completamente. Então 3 anos se passaram, e durante esse tempo, minha melhora pode ser resumida em 3 coisas: físico aprimorado, movimentos e linguagem corporal perfeitos. Aos 11 anos, percebi que não estava mais melhorando muito além do meu físico, então comecei a procurar outras maneiras de ficar mais forte. Foi quando descobri que havia um dojo de Kendo na cidade de Tóquio, que não ficava muito longe da nossa vila. Era apenas meio-dia de viagem a pé. Pedi ao meu tio que me comprasse uma bicicleta para ir e voltar de Tóquio para a vila todos os dias. Ele não protestou, pois eu raramente pedia alguma coisa e ela foi comprada com o dinheiro da minha herança de qualquer maneira. Foi também por isso que nunca se esperou que eu trabalhasse nas fazendas para ajudá-los. Eles não só estavam cultivando os campos que eram legalmente meus, mas também usaram minha herança para comprar tudo o que eu precisava. Então eles me deixaram sozinho para fazer o que eu queria. Aos 11 anos, entrei para o Noma Dojo que ficava em Tóquio. Essa também foi a primeira vez que percebi o quão forte eu era. Então, quão forte eu era? Uma palavra: dominado. Pode não parecer impressionante no começo, mas as 2 habilidades que eu tinha desenvolvido, movimento perfeito e linguagem corporal, eram uma trapaça absoluta. Juntamente com meu físico que era aparentemente tão forte quanto um garoto de 15 anos, então você tem alguém que poderia derrotar o mestre do dojo com facilidade. No primeiro dia, o mestre do dojo e eu fizemos um sparring a meu pedido. Nós lutamos e foi quando percebi que lutar era diferente para mim comparado a todos os outros. Como assim, você pode perguntar? Bem, lutar para mim era uma conversa. Quando começamos o spar, ele não moveu os lábios, mas o mestre falou. Seu primeiro ataque foi um golpe vertical reto, e ele me contou quantas vezes havia praticado aquele único golpe, mais de 10.000 vezes. A maneira como os músculos do braço direito dele ficaram muito mais tensos do que os do esquerdo me disse que ele era destro. Seus olhos que estavam olhando para o lado esquerdo me disseram que normalmente, seu ataque seria bloqueado e contra-atacado pela esquerda. Seus pés estavam firmemente plantados no chão, mostrando sua absoluta falta de medo em relação a mim. E também me disse que ele não tinha interesse em lutar agressivamente, ele estava apenas tentando demonstrar sua habilidade. Seus ombros tensos me disseram exatamente onde o golpe iria terminar e quanta força foi colocada nele. Seu cotovelo dobrado gritou seu próximo movimento para mim, um golpe horizontal da direita. Foi impressionante. Ele falava muito. O mestre me contou tudo sem abrir a boca. O mais louco foi que aconteceu em menos de um segundo. Eu desviei do seu golpe com movimento perfeito. Eu era como água que encontrou o caminho mais fácil e eficaz para fluir. Depois que eu desviei, o mestre ficou com um olhar surpreso no rosto e então usou outro ataque. Assim como eu esperava, foi um corte horizontal do lado direito. Eu também bloqueei isso com esforço mínimo. Não houve desperdício de energia quando meu bokken bateu contra o dele. Seu ataque quase escorregou do meu quando a madeira encontrou. Então foi a minha vez de atacar e bem quando pensei em atacar, o mestre falou novamente. Desta vez, ele me contou sobre cada fraqueza que ele tinha e como ele iria se proteger. Sua hesitação em recuar me contou sobre sua arrogância, sua maior fraqueza. O dedo médio da direita não estava segurando a alça corretamente, estava machucado. O movimento apertado em seus quadris me contou sobre a dor nas costas que ele tinha, uma combinação de idade avançada e muitos anos de treinamento. Seu olho direito era melhor que o esquerdo, o que causava um desequilíbrio na visão, ele provavelmente usava óculos para ler. Ele transferiu o peso do corpo para o pé direito, e isso me disse como ele teria dificuldade em se mover para a direita. Ele piscou e eu entrei.
Eu não era rápido nem colocava força nos meus passos, mas a facilidade com que eu me movia me fazia ser 2 vezes mais rápido e parecia triplicar. Eu estava na frente dele e balancei para o seu lado direito. Ele rapidamente deu um passo para trás em uma demonstração de trabalho de pés de especialista e então tentou bloquear. Mas aqui está uma coisa sobre o movimento perfeito. Eu só usei o grupo muscular e a força necessários em minhas ações. Então ficou extremamente fácil descartar a ação e fazer mudanças no meio do caminho. Então, num instante, mudei meu golpe para um golpe para cima que cortaria sua mão que segurava o boque enquanto ele tentava bloquear meu primeiro ataque. Mas ele era experiente. Ele viu através do meu ataque. Com um corpo superior ao meu, ele se inclinou para trás, quase em um movimento de queda, para desviar do golpe. Mas ele me disse que iria se esquivar daquele jeito antes mesmo de fazer isso. A maneira como seus músculos estavam trabalhando e tensos no momento me disse exatamente o que ele podia e não podia fazer em sua posição. Então eu mudei o golpe novamente para uma facada. Dei um passo à frente e investi contra ele. O mestre não conseguiu mais bloquear e bem quando ele tropeçou e parou, meu boquem o atingiu, apunhalando não seu coração, mas seu pâncreas. Eu conseguia ver exatamente onde estava batendo e, sem dúvida, ele teria morrido. Houve um longo momento de silêncio atordoado dele. Seu corpo congelou completamente em choque. Então ele disse com um sorriso forçado, esfaquear não é permitido. Certo. Kendo era um esporte e eu me lembrei que o árbitro falou sobre as regras do spar antes de começar, eu não olhei para saber o que ele estava dizendo. Deixei cair meu boquem e fiz uma reverência. Sinto muito. A perda é minha. Naquele dia, percebi a extensão total da habilidade que havia dominado com a ajuda do mundo transparente. Embora não fosse nada para se gabar em comparação a pessoas como Muichiro Tokito, que se tornou um Ashira depois de 2 meses de treinamento quando ele era o mesmo. Mas acho que eu era razoavelmente forte. Eu não sabia o limite das minhas habilidades, mas se eu pudesse ler facilmente o Mestre de Kendo como um livro, acho que não teria dificuldade em matar demônios mais fracos. Depois da disputa, fui imediatamente considerado um prodígio, um gênio que acontece uma vez a cada milênio. Nesta parte do meu treinamento, não usei meu mundo transparente e aprendi habilidades de espada do mestre e aprendi a lutar sem a ajuda dos meus olhos. O movimento perfeito sempre esteve lá, então ainda me tornei facilmente o mais forte no dojo sem um mundo transparente. Levou apenas meio ano. Eu aprendia técnicas de espada no dojo e depois de voltar para casa, dominava completamente aquela técnica e até fazia melhorias com a ajuda do mundo transparente. Pedalar de um lado para o outro todos os dias da cidade para a vila fortaleceu meu corpo e também aumentou minha resistência muitas vezes. Depois de um tempo, consegui carregar bagagens e outros objetos em minhas viagens. Os moradores da vila me usavam como carteiro, mas eu não me importava e usava isso como treinamento de força. Entrei em muitas competições durante meu tempo no dojo e, obviamente, saí vitorioso em todas as competições. Até consegui alguma fama para meu nome e adicionei riqueza à minha herança. E assim, 2 anos se passaram e eu tinha 13 anos. Foi quando passei pela parte mais difícil do meu treinamento. Capítulo 6. Ponto de vista de Seiji. 2 anos se passaram e eu tinha 13 anos. Foi quando experimentei a parte mais difícil do meu treinamento. Estudo. Sim, aparentemente eu tive que estudar mesmo em um mundo fictício onde respirar era um superpoder e no ano de 1918. Tinha algo a ver com minha herança. Havia imóveis, negócios, dinheiro e outros investimentos que faziam parte da herança. E para tê-los legalmente aos 16 anos, eu tinha que ter pelo menos o ensino médio ou shugaku, como eles chamavam. Ou era isso ou eu só teria acesso à minha herança aos 20 anos. O que era ridículo porque eu poderia nem viver até os 20 anos na minha área de trabalho. Eu estava mais do que ciente de quão perigoso era o trabalho de um matador de demônios, mais do que qualquer outra pessoa. Provavelmente porque vi um demônio devorar minha irmã viva e por causa do meu conhecimento de vidas passadas. Nem mesmo a força poderia garantir sua sobrevivência porque foram os Ashiras e as pessoas mais fortes que morreram no final. Foi por isso que eu fui tão cuidadoso e não corri para a floresta cegamente para lutar contra demônios, diferente de um certo pilar de vento, embora eu já fosse mais do que forte o suficiente. Alguns podem chamar isso de covardia, mas eu chamo isso de não deixar minha vida aos caprichos da sorte. Calculando a linha do tempo do canhão com a minha idade, eu teria 20 anos quando lutamos contra Muzan. Isso significava que eu poderia morrer antes mesmo de ver um centavo da minha herança, então passar no ensino médio era essencial. Então, quando eu tinha 13 anos, passei a maior parte do meu tempo estudando enquanto também treinava meus sentidos. Eu era surdo e isso significava que eu dependia muito dos meus olhos e tinha pontos cegos. Então, para compensar isso, tive que aguçar meus instintos e outros sentidos a um grau extremamente alto. Então, além de estudar, trabalhei minha consciência espacial. Felizmente, eu já tinha passado pelo ensino médio na minha vida passada, então não precisei começar do zero, e além de história e japonês, não precisei estudar muito. A educação no século XXI era, sem dúvida, superior, afinal. O exame para o ensino médio era nacional. Isso significava que mesmo que você não fosse à escola, você poderia estudar sozinho e passar no exame. Era a véspera da Primeira Guerra Mundial, então ninguém tinha tempo para perder um dia inteiro indo para a escola, então as pessoas, em sua maioria, faziam esse tipo de exame. Eu estava entre eles e após um total de 4 meses de preparação, passei no ensino médio com sucesso na minha primeira tentativa. Meu tio e minha tia ficaram muito felizes com minha conquista, pois até mesmo a educação de nível médio foi impressionante durante esse tempo. Depois de terminar meus exames e receber meus resultados, finalmente me concentrei no aspecto mais importante para matar demônios: estilos de respiração. Imaginei que eu pegaria a habilidade facilmente, especialmente com o mundo transparente. Se pessoas como Inozuki conseguiam inventar seu próprio estilo de respiração, por que diabos eu não conseguiria?
Vai ser moleza, eu disse e olhei para meu reflexo no espelho. Meu olhar atravessou minha carne e ossos e me concentrei em meus pulmões, que eram visivelmente maiores que a média. O treinamento pulmonar era obviamente parte do meu cronograma de treinamento físico, pois eu sabia o quão importante ele era. Eu treinava usando uma cabaça como era mostrado no anime e também criei meu próprio método de treinamento que incluía aprender a respiração por longos períodos de tempo. Agora eu tinha um conjunto poderoso de pulmões que deveriam ser capazes de suportar até mesmo a respiração do sol, espero. Eu tinha coberto todos os fundamentos. Eu tinha treinado meu corpo e aprendido a brandir uma espada, o que era um eufemismo, já que eu era o campeão nacional de Kendo Sub-18. E eu tinha me familiarizado com meus olhos também. A única coisa que faltava era ter meu próprio estilo de respiração. Resumindo a história, consegui aprender a habilidade, mas não consegui desenvolver um estilo de respiração. Eu conseguia melhorar meu corpo através da respiração. Eu provavelmente era o melhor nisso, já que tinha uma vantagem enorme, mas falhei em criar meu próprio estilo único de respiração. O conceito do estilo de respiração era simples: inalar grandes quantidades de ar em seus pulmões e absorver o oxigênio. Isso aumentaria a quantidade de oxigênio em sua corrente sanguínea, dando a você habilidades sobre-humanas. Eu consegui fazer isso. O que eu não consegui fazer foi encontrar o padrão que diferencia cada estilo de respiração. Percebi isso logo, mas acho que conseguiria ter sucesso depois de ver alguém usar qualquer estilo de respiração em ação. Foi por isso que depois das falhas iniciais, parei em vez de tentar encontrar a resposta sozinho. Por que perder tempo quando eu poderia obter minha resposta vendo o matador de demônios lutar uma vez? Então foi assim que aprendi o estilo básico de respiração. Eu o chamei de respiração esteroide. Tudo o que você precisa saber está no nome. Era um estilo de respiração incompleto que não tinha nenhum atributo especial, mas funcionava bem para melhorar todas as minhas estatísticas. Depois disso, finalmente decidi que era hora de encerrar o arco de treinamento. Eu tinha exatamente a mesma idade que tinha quando morri na minha vida passada. Eu tinha 13 anos e 7 meses. Também era a idade exata que Tanjiro tinha quando sua família foi morta, então pensei que seria o ano perfeito. Tanto eu quanto o MC começaríamos nossa história na mesma idade. Então, aos 13 anos, comecei minha jornada. Meu principal objetivo era viajar para o Monte Fujikazane para a seleção final deste ano e no caminho, caçar alguns demônios. É isso mesmo, seus filhos da puta feios. Hora da vingança. Capítulo 7. Ponto de vista de Seiji. Aos 13 anos comecei minha jornada. O plano era direcionar todo o meu despeito adolescente e fase rebelde para os demônios. Como morri aos 13 anos na minha vida passada, os demônios estavam lá para 2 vidas de angústia adolescente. Tenho pena deles. Vou embora agora, disse ao meu tio e à minha tia, que cuidavam de mim há muitos anos. Sei que nada do que dissermos fará você ficar, então o que mais podemos fazer? Meu tio suspirou: boa sorte em suas viagens, meu rapaz. Cuide-se, Seiji, não deixe de nos enviar cartas. E lembre-se sempre de que você tem um lar conosco. Minha tia disse enquanto enxugava as lágrimas dos olhos. Fiz uma profunda reverência para mostrar meu respeito e apreciação. Eles eram a coisa mais próxima que eu tinha de uma família. Poderíamos ter sido ainda mais próximos e felizes se eu tivesse me aberto durante todos esses anos. Mas desde o que aconteceu naquela noite, coloquei uma certa distância entre mim e as outras pessoas. Foi por medo de perder uma família novamente e por causa do que eu queria fazer. Meu coração ainda estava amargo demais para esse tipo de amor. Obrigada por cuidar de mim. Eu disse e me curvei um pouco mais. Espero que vivam por muito tempo. Espero que aumentem sozinhos a expectativa de vida média de um japonês, que era de 45 anos. Depois de me despedir, saí de casa e depois da aldeia. Eu não contei a eles o que eu ia fazer exatamente, apenas que eu ia sair para viajar sozinho e que era uma coisa importante para mim. Eu tinha contado a eles sobre isso desde que eu era jovem, então eles não podiam refutar e sabiam que era inevitável. Além disso, viajar sozinho assim de vila em vila não era algo raro. Havia muitas pessoas que faziam isso por aventura ou para encontrar uma vila permanente onde pudessem se estabelecer. Então pude ir embora com a bênção deles. Eu tinha uma katana presa ao meu lado. Ela foi forjada por um dos ferreiros mais famosos do Japão e me foi dada de presente quando finalmente derrotei o mestre do meu dojo de forma justa e honesta quando eu tinha 12 anos. Eu também carreguei uma bolsa comigo que tinha ferramentas essenciais como primeiros socorros, água limpa, ferramentas e alguns utensílios caso eu quisesse acampar na floresta. Acho que havia também alguns alimentos enlatados que minha tia empacotou para mim. Comprei um mapa da cidade, então estava meio ciente de onde deveria ir. A jornada até o Monte Fujikazane levaria cerca de 2 semanas se eu viajasse a pé, mas espero chegar à montanha em 1 mês. Isso foi porque eu queria caçar demônios e ganhar experiência antes de entrar na seleção final. Outra razão seria que eu só queria aproveitar a jornada. Uma pergunta para todos os meus leitores do século XXI. Vocês sabiam o quão lindo o Japão era? Especialmente durante o início dos anos 1900, quando a natureza ainda era virgem, quase intocada por humanos e poluição. Era insano quando eu pensava no quanto nós arruinamos a natureza no espaço de apenas 1 século. Mas por enquanto, o mundo era lindo. E eu realmente gosto de coisas bonitas. Meus olhos podiam compreender completamente a beleza da natureza em toda a sua glória. Eu podia ver o ar correndo pela floresta, uma brisa aliviadora. Eu podia ver cada reflexo de luz nas folhas e cada musgo nas pedras. Eu vi cores que tinham nomes e aquelas sem, cores que uma pessoa normal nunca veria. Se as pessoas vissem a beleza como eu vi, acho que todos se apaixonariam também. Teria sido ainda mais bonito se eu pudesse viajar durante o dia, mas infelizmente não fui perfeito. Eu dormia durante o dia e viajava durante a noite.
Uma das razões pelas quais eu fazia isso era porque eu queria ser atacado por um demônio. Mas a principal razão pela qual eu dormia durante o dia era porque eu era surdo. Imagine se eu dormisse durante a noite quando os demônios estavam vagando por aí. Odeio admitir, mas eu dormia profundamente. Eu era mais vulnerável do que qualquer outra pessoa quando estava dormindo. Então eu só conseguia dormir durante o dia quando eu tinha certeza que os demônios não iriam me atacar. Eu só conseguia dormir quando eu sabia que eles estavam escondidos em alguma caverna escura ou em um buraco. Não confunda isso com uma fraqueza absoluta. Eu treinei todos os meus outros sentidos, especialmente meu olfato e tato, para serem extremamente sensíveis, então eu ainda não estava completamente indefeso. De qualquer forma, durante o dia eu dormia e à noite eu viajava. As pessoas eram gentis e havia muitas cabanas ou pequenas vilas por todo o Japão, então eu apenas pedia educadamente um lugar para dormir e eles ficavam felizes em dizer sim. Não tinha certeza se tive sorte ou azar, mas não encontrei nenhum demônio nos 2 primeiros dias da minha viagem. Foi só no 3º dia, enquanto eu estava subindo a montanha de Akihara, que encontrei meu primeiro demônio. E cara, foi uma experiência incrível. O Monte Akihara era frio o ano todo, mas como não era inverno, não havia neve. A montanha tinha um nome, o que significava que era significativamente maior do que as montanhas usuais. As pessoas raramente visitavam a montanha devido à sua alta altitude, condições severas e porque não era a única rota. Na verdade, era a rota mais longa em comparação à rota da ponte que levava ao mesmo lugar. Mas lembro que escolhi a rota da montanha por 2 motivos. A esperança de encontrar um demônio e o desejo de ver o nascer do sol no pico da montanha. Como isso deve ser lindo. O ar era extremamente rarefeito e só piorava quanto mais eu subia. O ar era gelado e cada inalação congelava meus pulmões e causava um leve desconforto na minha cavidade nasal. No entanto, eu era bem treinado, então isso mal me incomodava. Eu não sabia se havia animais ou insetos, mas imaginei-os cantando alto no silêncio e no isolamento da noite. Havia uma trilha pequena e acidentada subindo a montanha que era coberta de vegetação porque raramente era usada. As árvores nas montanhas tinham raízes grossas e quase nenhum galho para suportar os ventos fortes que, sem dúvida, sopravam na montanha o ano todo. Estava absolutamente escuro, sem nenhuma luz além das estrelas e da lua. Mas a escuridão nunca me incomodou porque, com o mundo transparente, o mundo era perpetuamente visível. Portanto, notei imediatamente a mudança repentina no vento. Havia algo correndo em minha direção do meu lado e o cheiro de sangue e cadáver podre encheu meu nariz. Eu parei. E bem naquele momento, um demônio saiu da floresta à minha esquerda. Seu corpo voou pela trilha e passou direto por mim em uma velocidade que me fez levantar as sobrancelhas. Se eu não tivesse parado, seu corpo teria batido em mim e provavelmente quebrado todos os meus ossos. Sua ação foi calculada e também levou meus passos em consideração. Era como um predador saltando em sua presa. Bem, isso foi constrangedor. Comentei sobre seu erro monumental enquanto seu corpo caía e parava na lateral da trilha. Mas não se preocupe, ninguém mais viu isso. Eu disse, mas ele não gostou das minhas palavras. Ele rosnou para mim como um animal com as veias saltando no rosto. Prometo que não vou contar a ninguém. Eu disse e ele se lançou contra mim. Foi uma pena, se ele não tivesse se revelado, ele poderia ter tido uma chance. Mas o breve instante já me permitiu estudar seu corpo em detalhes. Eu já sabia o quão forte ele era, qual era sua principal força e tudo mais. Ele já me contou tudo. Seu corpo desapareceu em uma explosão de velocidade e força, deixando uma onda de choque para trás enquanto ele atirava em mim como um canhão. Uma série de ações que eram dolorosamente lentas para meus olhos, no entanto. Uma curta explosão de poder, esse era todo o seu truque. Ele parecia um homem de meia-idade usando um auri branco e com uma pele pálida. Ele tinha pernas grossas e poderosas e antebraços bulbosos aos quais dedos semelhantes a lanças estavam presos. Dei um único passo, dobrei os joelhos e me inclinei para trás para desviar de sua segunda tentativa de arrancar minha cabeça. Foi uma esquiva rápida e precisa e ele errou de novo. Mas ele não parou e pousou em uma árvore horizontalmente antes de rapidamente se empurrar para fora do tronco da árvore. Então ele saltou ao redor das árvores nas montanhas em velocidade ofuscante, para olhos normais, é claro. Acho que ele estava tentando me confundir e dificultar a esquiva, mas ainda era dolorosamente óbvio para mim. Ele pode não falar com palavras, mas ações falam mais alto que palavras. As direções para onde ele estava olhando, a maneira como ele posicionava os pés após o pouso, a maneira como os músculos do seu pescoço ficavam tensos e a posição da árvore em si me diziam exatamente quando ele iria avançar em mim ou quando ele iria pular para outra árvore como um macaco. Eu poderia facilmente telegrafar seu movimento. Por fim, ele atirou em mim novamente. Seu corpo se tornou um borrão de branco esvoaçante, e eu posicionei meu corpo de lado para fazê-lo errar por um fio de cabelo. Uma explosão de ar e sujeira se seguiu quando o demônio plantou sua mão no chão. Quando a poeira baixou, ele estava agachado com um olhar chocado, quase amedrontado nos olhos. Ele estava a poucos centímetros de mim, então, de brincadeira, cortei sua cabeça com minha mão. Foi também quando seus olhos caíram sobre minha katana e eu vi em grande detalhe como seus músculos se contraíram de medo e seu batimento cardíaco tomou um rumo brusco. Seu coração antes batia rápido de excitação, mas agora estava batendo alto de medo. Ele deve ter me confundido com um matador de demônios de alto escalão. Ele era esperto o suficiente para perceber que estava em perigo. Ele se levantou do chão em uma tentativa de fugir. Pena que ele me contou sobre seu plano de correr um segundo antes mesmo de se mover. Eu finalmente puxei minha katana e bem quando ele pensou que tinha escapado com sucesso, eu cortei seu tornozelo e quando ele tentou dar outro passo, seu pé inteiro saiu. Com o desequilíbrio repentino e a força mal direcionada, ele rolou como uma boneca. Ele era fraco, pateticamente fraco. Ele falava muito também. Mas uma coisa que era infinitamente interessante para mim era a diferença entre um corpo humano e o corpo de um demônio.
A diferença não era óbvia, mas se você olhasse de perto, você poderia ver como eles eram duas coisas completamente diferentes. Os músculos dos demônios eram mais grossos e muito mais ativos do que os de um homem. Eles eram extremamente tensos e se moviam mesmo ao custo de serem dilacerados. Isso foi só o começo, pois os demônios também tinham ossos mais grossos e seu fluxo sanguíneo não era natural. Seu sangue não dependia somente do coração para viajar por todo o corpo. De relance, eu poderia dizer que com o fator de cura deles, o limitador em seus cérebros foi efetivamente removido. Foi dito que os humanos eram capazes de usar apenas metade de 1/3 de nossa verdadeira força para que não prejudicássemos nossos próprios corpos. Mas esse não era o caso dos demônios. Eles podiam usar 100% de sua força o tempo todo. Essa era uma das razões para sua força sobre-humana, além do fator mágico óbvio, é claro. Incrível. Eu disse quando vi a maneira como seu ferimento fechou. Eu podia ver o calor do seu corpo aumentar rapidamente e seu tornozelo soltar fumaça enquanto se regenerava. Preciso saber mais sobre isso. Eu disse e o demônio se virou para olhar para mim com medo evidente em seu rosto. Mas também havia uma raiva e alívio recém-descobertos. Sua espada não é uma lâmina Nichiren. Ele disse. Inclinei a cabeça sim, acredite ou não. Nenhum ferreiro ou negociante de armas em Tóquio sabia sobre a lâmina Nichiren. Não consegui encontrá-los de jeito nenhum. Então você não pode me matar. Ele disse e um sorriso torto surgiu em seu rosto. Eu assenti, confirmando sua declaração. De fato. Seu pé sarou e então ele correu em minha direção com uma velocidade incrível e uma confiança recém-descoberta pelo fato de que eu não tinha um Nichiren. A ruína de todos os demônios. Afinal, por que ele deveria ter medo se eu não conseguir matá-lo? Ele provavelmente pensou que estava sendo furtivo, mas sua linguagem corporal revelou seu ataque furtivo há muito tempo. Eu me inclinei para trás um pouco e inclinei minha cabeça apenas o suficiente para sua garra cortar a primeira camada da minha pele. Então respirei fundo e usei meu estilo de respiração incompleta. Respiração de esteroides. Minha velocidade dobrou e eu puxei minha katana com uma rapidez que o demônio não conseguia nem ver. Meu ataque foi perfeito, sem nenhuma energia ou movimento desnecessário. Ele mirou certeiro e fez seu trabalho precisamente. Sob seus olhos trêmulos, o demônio viu seu braço sendo literalmente arrancado pela minha lâmina. Cortá-los ou picá-los exigiria a energia necessária e mais de um movimento, então eu simplesmente retirei a carne do osso com um movimento circular. Foi eficaz, mas brutal para o inimigo. Por sorte, eu era surdo, então não ouvi o grito estridente de agonia liberado pelo demônio. Ele caiu de costas, observando horrorizado seu braço que era apenas osso branco. Ele estava se curando, mas a regeneração parecia extremamente dolorosa enquanto ele se contorcia como um verme. Sim, não posso te matar. Eu disse e lentamente me aproximei dele enquanto ele tentava rastejar para longe. Mas você disse isso como se fosse algo bom para você. Uma morte rápida teria sido preferível ao que fiz com ele em seguida. O demônio se tornou minha primeira vítima. Eu o usei como uma forma de desabafar anos de ódio e amargura. Eu também o usei como uma forma de me familiarizar com a biologia de um demônio, o que era vital para o mundo transparente, e testar os limites do seu fator de cura. Em um momento ele rezou por Surize.